o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado, Sociologia. Desde já, peço a vocês que se inscrevam no canal, marquem o sininho de notificação, curtam nossos vídeos, comentem, compartilhem e divulguem nosso canal. Primeiro ano, Ensino Médio, volume 4, semana 2, Identidade de Gênero. Em primeiro lugar, para iniciarmos a nossa semana 2, trazendo essa continuidade do termo identidade, é importante que colocarmos que nossa proposta aqui é refletir a questão de gênero. E aqui é muito importante, inclusive, quebrarmos alguns olhares do senso comum, alguns olhares preconceituosos diante esse termo. A nossa construção da identidade, como já vimos anteriormente, parte de uma percepção de nós e os outros. Nessa proposta, a gente vai observar que desde a nossa infância já percebemos que temos diferenças uns com os outros. Uma das características que a gente vai observar dessa diversidade envolve aqui as relações, a questão de gênero. E aqui é importante dizer que quando falamos da questão de conceito de gênero, nós estamos falando aqui de conceitos do sexo biológico. Então, esse conceito de sexo e gênero tem diferenças e a gente vai refletir. Primeiramente, falar sobre a questão do sexo biológico, né, que refere que é uma atribuição biológica da mulher e do homem, e partimos aqui para entender que gênero indica as relações, as ações e atitudes próprias dos homens e das mulheres. Mas, diferente da questão do sexo, não é construído biologicamente, e sim socialmente, culturalmente. É assim como apresenta para a gente Sebastião Nova. E essa proposta aqui, a gente já começa a entender que envolve valores sociais. Depende da sociedade que estou falando, a questão de gênero também vai variar dessa posição da sociedade sobre o indivíduo. Então, ao tratarmos aqui sobre a questão de gênero, enquanto identidade, não podemos ser reducionistas, isto é, afirmar que o mundo se divide entre homens e mulheres. A identidade de gênero é mais complexa do que isso. Então, aqui, primeiramente, é compreender que gênero se refere aos papéis sociais que homens e mulheres têm na sociedade, e isso muito dentro também de padrões sociais impostos, ou padrões socioculturais em questão. Assim, cria-se comportamentos que é esperados de homens e mulheres que exerçam na sociedade. E assim, o processo de socialização, desde o momento que nascemos, são atribuídos padrões de comportamentos para homens e mulheres. E a gente pode colocar vários exemplos, a gente pode colocar várias questões, questões que são associadas, são construídas na relação social que temos. Se a gente traz aqui a nossa relação da sociedade ocidental, que vai ter diferenças aí, né, de cada sociedade, cada país, cada território, mas quando a gente fala da cultura ocidental de modo geral, a gente vai trazer algumas características que vão ser muito induzidas à ideia de que aquilo é de homem, aquilo é de mulher. Então, aqui nós temos uma linguagem crítica para a gente já analisar. Então, para a gente provocar essa reflexão, para a gente provocar aqui no nosso cotidiano essas questões de imposição de gênero e também entender as identidades de gênero diante da nossa realidade, a gente vai trazer alguns pontos de reflexão aí no nosso PET, volume 4. Temos aí, a partir da página 179, algumas reflexões para a gente promover aqui. Quando colocamos essa visão de como a sociedade impõe sobre homens e mulheres os seus papéis enquanto gênero, a gente vai problematizar aqui algumas perguntas, como, por exemplo, o que a sociedade diz que pode fazer homens e mulheres? O que a sociedade diz que não pode fazer homens e mulheres? E aqui é um exercício de reflexão. Peço para vocês que façam esse exercício de reflexão aí, está na página 79, procurem problematizar esse termo para vocês observarem essas imposições dos padrões sociais, que, claro, também a gente tem que colocar alguns pontos críticos. Por exemplo, muitas vezes é atribuído a ideia masculina, a ideia do homem, dessa imposição de padrão social, principalmente na nossa realidade de sociedade ocidental, que o homem tem que ser forte, viril, não pode chorar, enquanto a mulher é mais sensível, tem que ter mais sensibilidade. Isso não é algo biologicamente construído, mas sim socialmente dado. Comportamentos, muitas vezes colocados que o homem tem seu gestor da casa, trabalhar fora do ambiente do lar para sustentar o ambiente, principalmente nessa visão da sociedade ocidental capitalista, enquanto a mulher
tem que ficar responsável pelos deveres do ambiente doméstico, do cuidar dos filhos, do cuidar da casa. Então, aqui, a gente já tem uma construção de uma imposição para a gente analisar. Será que realmente isso é biologicamente dado ou socialmente construído? Nessa proposta, a gente também problematiza as coisas que não podem ser feitas. Por exemplo, muito sobre a mulher coloca essa questão de padrões de comportamento. A mulher tem que ser vaidosa, a mulher não pode falar palavrão, tem que ter comportamento e ética, algo que não é cobrado tanto dos homens. Ou seja, é o que elas não podem fazer. Enquanto para os homens também, algumas tarefas, principalmente do ambiente doméstico, cuidar da casa, cuidar dos filhos, também muitas vezes colocado que não é o comportamento do homem. Aqui nós temos uma problemática para a gente analisar e questionar também. E aqui a gente já problematiza, dentro da nossa realidade, dentro da nossa vivência, dentro das nossas experiências diante desses padrões impostos, muitas vezes, da sociedade que pertencemos. E aqui a gente vai questionar: você já passou por alguma limitação pelo fato de seu gênero? Ou seja, pelo fato de você ser homem ou por ser mulher? Então, problematize isso, perceba isso na sua realidade. Você chegou a deixar de fazer algo que você gostava, algum hobby seu, algo que você interessou fazer, mas foi proibido de fazer pelo fato de ser homem ou mulher? E aí a gente traz esse questionamento. Por que a sociedade diz que o seu gênero não pode fazer isso? O que te limita, enquanto seu gênero, enquanto ser homem ou mulher, a fazer esse hobby, a fazer essa atividade? E aqui a gente vai problematizar a questão dos padrões. Os padrões de comportamento podem ser prejudiciais na construção da identidade dos indivíduos. Eles podem limitar a criatividade, prejudicar a autoestima e ainda contribuir para problemas como depressão e autoestima, pois não foram aceitos na sua individualidade. Você consegue pensar em outras consequências que os padrões de comportamento estabelecidos para homens e para mulheres podem gerar? Vocês conseguem perceber as consequências disso? E aqui a gente tem que começar a problematizar. Quando a gente fala dessa questão dos papéis sociais de gênero, a gente tem que entender também um complexo de questões por trás disso. Primeiramente, entender que esses padrões de gênero não envolvem diretamente com a questão da sexualidade. Envolve questões de comportamentos sociais, culturais, dentro do gênero dado. Mas a gente tem que problematizar também os impactos que isso leva na questão da orientação sexual de cada indivíduo. Nessa questão, é importante também rompermos com pensamentos do preconceito, principalmente a comunidade LGBTQI+, para a gente problematizar e refletir as consequências, muitas vezes, desse excesso dos padrões de comportamento sobre o indivíduo e o que isso impacta na sua identidade enquanto ser, enquanto pertencimento de quem ele é. A gente tem que, primeiramente, compreender que tem muitas pessoas que se relacionam com outras, estabelecendo vínculos, criando afetos e trocando experiências e intimidades. A gente tem aí uma complexidade para a gente analisar. Então, quando a gente fala das pessoas que têm relações com gênero oposto ao seu, isso é se identificar com alguém heterossexual. Há outras pessoas que acabam se relacionando com pessoas do mesmo gênero. Isso se identifica com alguém homossexual. Mas também há pessoas que não se relacionam apenas com um dos gêneros. Isso se identifica com a bissexualidade e, entre outros termos, também trabalhados na questão hoje da sigla LGBTQI+. Mas aqui a gente tem que observar que, além das atrações afetivas e sexuais, também temos que pensar em uma outra realidade que cada dia se torna mais comum: o reconhecimento das pessoas transgênero. O reconhecimento dessas pessoas é muito importante, não só enquanto lei, enquanto Estado, mas também enquanto humanidade. Mas o que se trata uma pessoa trans? As pessoas que nascem com seu sexo biológico e que não se identificam com o gênero que foi atribuído a ela no nascimento, começamos a identificar a pessoa trans. E por isso é importante respeitar a pessoa e, inclusive, chamá-la pelo nome social com o qual ela se apresenta. Aqui nós temos um papel importante do Estado, ao criar leis que garantam a essas pessoas a dignidade e o respeito da sua identidade. Até aqui observamos medidas que vão nos proporcionando o pensamento e o reconhecimento diante das identidades de gênero. E a gente observa também que, nesse processo, há um reconhecimento ainda mais amplo dos conceitos dados a esses termos da identidade de gênero. E aí a gente pode problematizar aqui. Isso complica ainda mais? Como podemos pensar sobre isso?
E para a gente observar e não quebrar tanta cabeça, precisamos entender que o reconhecimento dos nomes, tanto o nome social, aos vários que indicam a identidade de gênero, corresponde ao reconhecimento das identidades, da aceitação que as pessoas buscam na sociedade a partir daquilo que ela é. Então, aqui é um ponto muito importante. Problematizar todas essas questões voltadas à identidade para reconhecer as diversidades na sociedade, as diversidades não só em questão de gênero, mas outros temas que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, como a questão religiosa, como a questão étnico-racial, para podermos combater os preconceitos e sermos reconhecidos por quem somos, indeterminado do nosso gênero, indeterminado da nossa orientação sexual, indeterminado da nossa origem étnico-racial, indeterminado da nossa religiosidade, nossa classe, nosso local de origem, o que for. É observar as diversidades e as diferenças e buscar respeitar, garantir a cidadania, garantir os direitos básicos para que os indivíduos sejam reconhecidos por quem são. Atividades. Pessoal, lembrando vocês que o nosso objetivo aqui não é dar a resposta, mas problematizar a questão para vocês refletirem e poderem responder. No final das 6 videoaulas, teremos um vídeo de correção. Assim, vocês podem estar melhorando suas respostas ou corrigindo as questões que errou. Enem 2010. Peço vocês que leiam esse trecho, publicado na revista Época, em 2010, para a gente poder problematizar a questão que segue. Nós temos aqui um texto, nós trazemos aqui uma ação, uma política pública importante, diante o respeito e o acolhimento das pessoas LGBTQI+. E aqui, nessa questão, entender o papel da educação diante um processo de reconhecimento e de respeito às diferenças e diversidades. O texto acima trata de uma política pública de ação afirmativa voltada ao público LGBT, com a criação de uma instituição de ensino para atender esse público, pretende-se. Então, vamos pensar aqui nessa problematização que o texto nos traz. O texto aqui vai trazer muito essa questão do respeito, essa promoção, esse promover o respeito diante das diversidades sexual no sistema de ensino, uma forma, inclusive, de combater as evasões escolares. A evasão escolar que tem vários motivos, entre um deles a questão do bullying, a questão da homofobia, da transfobia no ambiente escolar. Então, aqui nós temos um texto que nos promove essa reflexão de entender o papel da educação, de inclusão para a promoção ao respeito à diversidade sexual. Questão 2, Enem 2011. Peço a vocês que leiam atentamente o texto para podermos, então, refletir a questão que segue. Tendo em conta as formas de incompreensão e intolerância que ainda marcam certas visões sobre o tema da diversidade sexual, o que embasa a criação de movimento social com o GPH, que é o Grupo de Pais de Homossexuais, e de outros grupos LGBTQI+, com o mesmo perfil. Então, aqui nós temos essa problemática e essa compreensão da necessidade de movimentos sociais, grupos que trabalham com a questão da orientação sexual, da identidade de gênero, principalmente para que jovens que estão nesse processo da sua identidade sejam reconhecidos, sejam respeitados e que se reconheçam diante as diversidades e diferenças na sociedade. E nesse ponto, é muito importante a necessidade de superação à discriminação, superação ao medo diante a questão da violência, diante a questão do preconceito, das exclusões sobre as pessoas da comunidade LGBTQI+. Pessoal, é isso. Peço a vocês que assistam outros vídeos do canal. Temos outras playlists com vídeos aí diversos. Não deixem de se inscrever no canal, marcar o sininho de notificação, deixar o seu like, seus comentários. Peço a vocês também que compartilhem nossos vídeos em outras plataformas digitais. Muito obrigado, valeu e até a próxima.